Fala ainda sobre o Flamengo que venceu com gol de Carolino, ou melhor, Léo Pereira. Você vai entender essa história daqui a pouquinho. Falo sobre um pedido de demissão no Flamengo, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Você vai se impressionar também com os números pedidos por Mbappé para se tornar jogador do Real Madrid. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é te deixar por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e deixa esse like para que o vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Já Marcos Braz chegou a um acordo com aquele torcedor que ele agrediu em um shopping no ano passado, pedido de desculpas e, imagino eu, uma compensação financeira. Bora falar sobre o pedido de demissão no Flamengo. Juan, ex-zagueiro do clube, ídolo do torcedor e há bastante tempo atuando como gerente técnico do Fla, anunciou aos dirigentes do Flamengo sua saída do clube. Ele vai trabalhar na CBF. O cargo ainda não foi divulgado de forma oficial, deve atuar ao lado do Rodrigo Caetano e do Dorival Júnior numa espécie de coordenador de futebol. Nicola Juan fará falta? Acho que não. As duas últimas baixas no departamento de futebol do Flamengo eram de caras muito discretos. Fabinho Soldado, que era gerente e acabou se tornando executivo de futebol do Corinthians, apitava muito pouco ou quase nada. Juan da mesma maneira. Eram dois caras políticos que já tinham atuado como jogadores e acabavam ocupando espaço. Essa para mim talvez seja dos grandes problemas do Flamengo, a falta de executivos profissionais, capacitados, que já têm um currículo e história nessas funções em outros clubes. O Flamengo se apega muito a cargos políticos, a presença do Marcos Braz, o Bruno Spindel, que é um negociador, mas não tem ninguém essencialmente capaz, alguém que seja o mais técnico, o melhor do mercado em relação a executivos. Essa é a política do Flamengo e é assim que a coisa vai sendo tocada. Bora falar agora sobre Mbappé. A pedida do astro francês ao Real Madrid para fechar acordo envolve cifras astronômicas. Informação do jornal AS dá conta de que o pacote Mbappé vai custar ao Real Madrid 910 milhões de reais. São 270 milhões por ano de salário, o que equivale a 22 milhões e meio de reais por mês, além de luvas, prêmio pela assinatura do contrato de 120 milhões de euros, estamos falando de 640 milhões de reais. Nicola, por que luvas tão altas? Porque o Mbappé está livre no mercado, o contrato dele com o PSG termina em junho, então ele se entende no direito de ter seus direitos comprados pelo clube que o quiser contratar. Só para arrematar, o Mbappé ainda discute com o Real Madrid bônus por performance, cifras astronômicas, e o acordo deve ser anunciado muito em breve. Quero falar agora sobre o Flamengo de Carolino. Não conhece? É a nova brincadeira com o Léo Pereira. O grande responsável pela vitória do Flamengo por 1-0 contra o Botafogo foi do zagueiro, gol no finalzinho da partida, de cabeça com falha do Gatito. Vale a lembrança de que o Léo Pereira já havia sido talvez o principal jogador no confronto em 0-0 com o Vasco, tirando e participando de maneira decisiva no sistema defensivo. Vitória na noite dessa quarta-feira num jogo ruim. O Flamengo saiu sob vaias do intervalo do primeiro tempo. O segundo tempo teve mais oportunidades e se aproveitou da falha do Gatito para vencer. Por que Carolino? É que o Léo Pereira está namorando com a Caroline, que é uma modelo, uma influenciadora digital, que já foi namorada do Militão, Éder Militão. Inclusive Militão e Caroline têm um filho. Recentemente Léo Pereira e Caroline começaram a namorar e o zagueiro do Flamengo ganhou o apelido de Carolino, disse que gosta do apelido, que está dando sorte e não há problemas. Só para completar sobre o Flamengo e o Campeonato Carioca, com a vitória que vem depois do 0-0 com o Vasco, o Fla pulou para a segunda colocação na classificação geral. Fluminense é o primeiro com 14, o Flamengo é o segundo com 12. Botafogo e Nova Iguaçu dividem a terceira colocação com 11 pontos cada. Desses 4 times que eu citei, só o Botafogo tem 7 jogos. As outras equipes entram em campo, com exceção ao Flamengo, que vai ter uma partida a menos. E você, o que está achando da fase do Léo Pereira? É o amor vencendo? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião. Vídeo com informações do Flamengo, que perde mais um dirigente. Pois é, depois de Fabinho, Juan está de saída do Flamengo. Mas está de saída por quê? Porque a diretoria, o presidente Rodolfo Landim definiu pela saída dele, ou ele pediu para sair porque recebeu um convite fora do Flamengo? A gente já vai contar. Já vou dar um spoiler. O Flamengo está sendo forçado a fazer uma reformulação que já deveria ter feito. A verdade é essa. Já a gente vai falar sobre esse assunto. Juan, tá bom? Tem também informações sobre Igor Coronado,
Vou trazer aqui uma declaração de um dirigente do Flamengo falando sobre Igor Coronado no Flamengo. Já já a gente vai falar sobre isso. E tem também atualização, Léo Ortiz, Mateuzinho, muita coisa para a gente abordar no vídeo de agora. Mas vamos para as informações, galera. É o seguinte, eu vou começar falando... É porque ontem eu não fiz live pós-jogo. Eu não posso deixar de falar da partida do Flamengo diante do Botafogo. Que partida tenebrosa, partida horrível. A atuação do Flamengo foi pior do que a atuação diante do Vasco no último domingo. E eu achei que poderia fazer um jogo bem melhor. Porque, na minha opinião, hoje o Botafogo, embora tenha jogadores melhores que o Vasco, mas ainda é um time abaixo. Eu acho mais difícil enfrentar o Vasco da Gama do que enfrentar o Botafogo atualmente. Por quê? Porque o Vasco tem um baita treinador, que é o Ramon Dias, e o Botafogo tem um treinador que, na minha opinião, é fraquíssimo para o futebol brasileiro. O Thiago Nunes é fraco, e ele já vem mostrando isso já agora no Botafogo. Eu arrisco a dizer que ele não chega no meio do ano comandando o Botafogo. Escuta o que eu estou te falando, torcedor do Botafogo. E o Flamengo fez uma má partida. Eu acho que o Tite tem que começar a rever alguns conceitos dele no Flamengo. Infelizmente, De La Cruz e Arrascaeta ali juntos não está dando certo. Na minha opinião, muita gente vai discordar, eu tenho certeza disso. Mas na minha opinião, o que Tite deveria fazer? Saca o Gerson do time, recua o De La Cruz, bota o De La Cruz segundo volante, jogando ao lado do Pulgar, e retorna com o Luiz Araújo para a ponta direita. E aí você volta para aquele esquema 4-3-3. Ah, com o De La Cruz também esse esquema. Eventualmente, quando o De La Cruz cai para a direita, ou o próprio Arrascaeta cai para a direita, eu acho que o time iria render muito mais assim. Ou poderia render mais. A gente só vai saber vendo. E o Campeonato Carioca serve para isso. Não vai testar na Libertadores. Não vai testar no meio do Brasileirão. Mas esse esquema, na minha opinião, não está dando certo. E a lateral direita tem que ser prioridade no Flamengo para reforço. Não tem jeito. O Varela já mostrou que, no estilo de jogo do Tite, a característica dele não se encaixa. A do Wesley se encaixa, mas estamos falando de um jogador que está abaixo, tecnicamente falando, ainda tem muito a evoluir. É um jogador super ofensivo na lateral direita, mas ainda precisa evoluir e muito o poder cognitivo dele. É um jogador que é afoito, afobado, excesso de vontade, vai evoluir muito ainda. Acho que o Flamengo tem muito a melhorar. O jogo contra o Botafogo mostrou isso, muito a melhorar. Não dá para o Léo Pereira, o zagueiro do Flamengo, ser eleito o melhor em campo em 2 jogos seguidos. Se isso está acontecendo, é porque há algo de errado. Assim como se fosse o goleiro o melhor em campo. Por falar em goleiro, o Rossi, pelo amor de Deus, hein? Não está passando uma confiança nos jogos. Foi assim contra o Vasco, foi assim contra o Botafogo. Tem que melhorar. Tem que melhorar. Tá? Dito isso, vou trazer uma declaração aqui do Tite que eu achei super importante após a partida. Ele disse o seguinte, abre aspas, o Flamengo perdeu muito ano passado. Talvez desde 2015 não tinha perdido tanto. Coloquei para os atletas que legal nós, de 12 do ano passado, ganhar 7. Mas perder 4 é muito para o Flamengo. Estou falando do meu trabalho. Não dá para perder 4 de 12. Tem que vencer, sim, mas perder menos. Isso é uma equipe equilibrada. Pois é, o Tite está buscando o famoso equilíbrio. Mas, Tite, me ajuda a te ajudar. Você também tem que parar de ter essa mania de treinador. Não. Dá para mudar o elenco do Flamengo. Permite isso ao Tite. Vamos falar agora da saída do Juan. Pois é, galera. Juan está de saída do Flamengo. O gerente técnico do Flamengo está de saída. E até hoje, com todo o respeito ao Juan, ninguém sabe especificamente o que o Juan fazia no dia a dia do Flamengo. E o Juan está de saída do Flamengo porque ele recebeu um convite da CBF para ser o coordenador da entidade. Que beleza. Vai ser feliz na CBF. Agora, de fato, ele vai ter um cargo que ele possa ter um trabalho específico diariamente, porque no Flamengo não tinha isso. Criaram esse cargo para poder o Juan ficar lá no dia a dia do Flamengo. Até porque, beleza, é gerente técnico. Tá. Toda crise o Juan não botava cara, em toda crise Juan pouco aparecia. O dia a dia do Flamengo, muita gente falava que não fazia a menor diferença tendo o Juan lá ou não. A verdade é o seguinte, Fabinho saiu, foi ser gerente no Corinthians. Juan sai, vai ser coordenador
da CBF. O Flamengo está sendo obrigado a fazer uma reformulação que já deveria ter sido feita. A verdade é essa, estamos falando de dois profissionais que deviam ganhar muito bem, ter um ótimo salário e que pouco faziam no dia a dia do Flamengo. E quando eu falo pouco faziam, gente, olha só, o cargo de gerente de futebol, que era o cargo do Fabinho, é um cargo extremamente importante. O Paulo Pelaipe, em 2019, foi extremamente importante ao Flamengo. O Fabinho tinha que ser extremamente importante, mas não era. Ele saiu, alguém está sentindo falta dele? Não, tudo continua a mesma coisa. O Juan vai sair e alguém vai sentir falta dele? Não, talvez as resenhas ali dos jogadores, festa de aniversário, porque o Juan estava sempre, inclusive. A Vene está criticando, porque não dá para ter uma relação profissional tão pessoal assim. Não dá, é a minha opinião. Agora o Flamengo está sendo obrigado a fazer uma reformulação que deveria ter sido feita desde o ano passado. E nada pessoal contra Juan, Fabinho, nada disso, que eles sejam muito felizes nas novas empreitadas. Mas no Flamengo não farão falta. A verdade é essa. Vamos lá, galera. Sobre o Igor Coronado, muita gente me perguntando. Vou até ler exatamente aqui. Mandei uma mensagem para uma pessoa do departamento de futebol do Flamengo. A pessoa só respondeu assim: Vene, esquece Coronado aqui. Coronado não é das prioridades de posição. Está quase fechado no Corinthians. Esquece esse Coronado aqui. Não aguento mais as pessoas me perguntando sobre isso. Pronto. Tá aí a resposta para vocês. Igor Coronado pode vir para o Flamengo? A resposta foi essa que eu obtive através de uma pessoa do departamento de futebol do Flamengo. Léo Ortiz, galera, nenhuma novidade. Eu falei para vocês, quando a imprensa paulista que acompanha o dia a dia do Bragantino noticiou que estava próximo, que o Flamengo chegou a um acordo, que iria contratar o jogador. Eu falei para vocês, galera, a informação que eu tenho é que não procede isso, longe de um acordo, e hoje continua longe de um acordo. O jogador, inclusive, foi titular ontem, tá? Na partida pelo Red Bull Bragantino. Mateuzinho, muita gente me questionando sobre o Mateuzinho, muito torcedor do Corinthians me questionando. Gente, Flamengo e Corinthians estão debatendo o percentual que vai ser colocado em contrato caso o Corinthians, percentual de multa, caso o Corinthians atrase alguma forma de pagamento, alguma parcela do pagamento. Porque o Flamengo vai aceitar vender parcelado no Corinthians, desde que tenha essa cláusula ali. Corinthians, se você atrasar a parcela tal, você vai pagar X% da parcela em multa, beleza? O Flamengo, no primeiro momento, pediu 25%, o Corinthians não aceitou e agora eles estão debatendo esse percentual. A informação que eu tenho é que agora a novela vai acabar. E com um final feliz para Mateuzinho, que sempre deu prioridade ao Flamengo. O Mateuzinho, quando recusou uma proposta do Red Bull Bragantino, no começo do ano, foi porque dava prioridade ao Corinthians. O Mateuzinho, quando recusou o Botafogo, recentemente, porque deu prioridade ao Corinthians. O sonho da família do Mateuzinho é ver o Mateuzinho com a camisa do Corinthians. Porque o pai dele é torcedor do Corinthians desde criança. Beleza, nenhum problema nisso. Desde que seja bom também para o Flamengo. Não dá para... Então, mano, esses trem de projeto é complicado. Porque é muito complicado porque é o primeiro passo, mano. Esse é o primeiro passo. E o primeiro passo ele demora demais, demora muito. Até você ver que tá dando certo. E isso é com qualquer coisa que você for fazer, tá ligado? Se você for abrir uma loja de roupa, os primeiros clientes demoram a aparecer. Cabeleireiro, de barbearia é a mesma coisa. Tudo, o primeiro passo é complicado. Por isso que as pessoas fracas desistem no primeiro passo. Porque pessoas fracas querem o quê? Resultado rápido. E pessoas fortes sabem que o resultado ele vai demorar, mas ele vai chegar. Elas têm essa convicção, entendeu? Então, cara, seja um cara forte. Você sabe que vai dar certo. É só você ter um pouquinho de paciência e entender isso, filho. Na hora que você vê, filho, pum, tá vingando. Acabou, filho. Aí, pra conversar com você vai ter que marcar a hora, tá ligado? Então, é só você ter um pouquinho de paciência e esperar, filho. Só espera, molequinho, que vai dar tudo certo. Você é inteligente, você é forte. Você é Batista, porra. Entendeu?
Fui.